Aquietai-vos, diz a palavra de Deus. Fiquem calmos, acalmem o seu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha o que diz o Salmo 46, versículo 10. Diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Primeiro versículo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O tema de hoje é aquietai-vos, calma, Deus está no controle. Estamos vivenciando momentos muito difíceis, muito tensos, passando por lutas, por perguntas, inquietações. Temos uma eleição se aproximando. Existe um radicalismo político acentuado. Olha a Ana aí. Um radicalismo político acentuado. As pessoas estão confusas, não sabem. Olha a Nalva, olha o Francisco Bueno, Lauro. Olha que maravilha. Estão chegando. O tema é esse, queridos. Calma. Um dia desse eu estava assistindo um vídeo do Raul Gil. Entrou um menino deficiente visual, acompanhado por uma moça, ela ficou no centro e ele cantava Acalma o Teu Coração. Nisso entrou um artista ali, boa noite Francisco, boa noite. Veja, entrou aquele cantor e ele então canta com o menino aquela canção. Agora você vê um menininho novo de 9 anos cantando Acalma o Teu Coração. Não se preocupe, Deus está presente, Deus está nas nossas vidas. É um vídeo emocionante. Você deveria tentar ver esse vídeo, essa música por esse menininho no Raul Gil. Procure depois no YouTube. Mas é lindo demais saber que, apesar de todas as angústias, de todas as lutas, de todas as perguntas, Deus está presente. E Ele diz: calma, aquieta o teu coração, eu estou aqui. Nós passamos por lutas muito grandes no Brasil, momentos de grande expectativa e tensão. O texto fala também de situações muito difíceis. Fala de terremotos, montanhas abaladas, fala de mares revoltos, fala de nações em conflito, reinos estremecidos, fala de situações muito drásticas que afetam as civilizações, as sociedades. Nós atravessamos por situação muito parecida diante do Brasil. E a pergunta é: o que é que nós devemos fazer? Nós devemos olhar para o Salmo de número 46. O Salmo de número 46 diz: Deus é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Nós não devemos nos preocupar olhando para a direita ou para a esquerda, nos apavorar, de jeito nenhum. Deus está no controle de todas as coisas, mesmo nos escândalos, nas traições, nas palavras que são negadas depois de ditas, e igrejas enfrentando escândalos, pessoas. Acabamos de sair de uma pandemia, foi muito tenso tudo isso. Então, vejam como nós temos que enfrentar as adversidades. Às vezes, problemas familiares, uma esposa que está atravessando por doença, um filho que está passando por um vício, um esposo que está também bebendo e atrapalhando a vida familiar, o desemprego, a angústia, as perguntas, e Deus diz apenas isso: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha o Ricardo lá de Ribeirão, também a Nalva lá de Natal, Francisco aqui de Palmeiras. Deus abençoe a todos vocês, queridos. Vamos firmes juntos aprender a palavra de Deus nessa noite. Aquietai-vos, Deus está aqui, Deus está presente. Eu gosto muito do Salmo de número 2. Depois você pare um pouco e leia. Ali o texto fala sobre os juízes, sobre os reis, que eles deveriam clamar a Deus por refúgio, por cura. Ele fala, inclusive, usa uma expressão: beijai o filho, busquem
em Jesus a sua resposta. Vocês pensam que estão controlando e governando o mundo? Não, há um Deus soberano que sabe de todas as coisas, permite todas as coisas, dirige todas as coisas, está presente nas nossas vidas. Esse Deus é a fonte de calma, de paciência, de tranquilidade para a nossa vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando tudo parece instável, Deus chama seu povo a descansar na certeza que Ele continua reinando. E aqui o texto vai apresentar pelo menos 3 razões para eu descansar, para eu confiar em Deus. Em primeiro lugar, do versículo 1 até o versículo 3, nós podemos nos aquietar porque Deus é o nosso refúgio. Diante do problema, vá a Deus, vá em oração, vá em clamor, busque ao Senhor. Deus te ama, tem um plano para a sua vida. Busque a Deus. Ai daquele que não tem o Senhor. Ele se enche de angústia, de perturbação. Ele acha que tem que exercer o controle de tudo. Ele não tem controle de nada. Não tem controle nem sobre a sua vida. A Sônia Fortini, hoje ela pôde ver. Deus abençoe vocês, gente. A pessoa pensa que pode controlar as situações. Não pode, nós temos que confiar em Deus. Olha aqui os 3 primeiros versículos dessa passagem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. O que é que eu tenho que fazer? Confiar em Deus, ir ao nosso refúgio. Coloque a sua vida na presença de Deus. Ele é aquele que controla tudo, Ele é aquele que nos dá consolo, Ele é aquele que nos dá alegria, Ele que afasta de nós as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas perturbações. Aqui, quando a terra estremece, quando o mar esbraveja, quando tudo acontece diante de nós, o que eu tenho que fazer? Aquietar o meu coração e ir ao nosso refúgio, entrar nesse grande refúgio que é a pessoa de Deus, o soberano, o Deus que manda, o Deus que ordena, o Deus que está presente nas nossas vidas. O fundamento da paz, meus queridos, não é a ausência de problemas. Todos nós temos os nossos problemas. O fundo da paz é a presença de um Deus criador que controla a sua criação. Esse Deus soberano é a base da nossa paz, da nossa alegria. Não pensem vocês que o mundo está abandonado. Existe uma corrente teológica que fala que Deus criou e largou tudo, né? Deixou, esse é o chamado deísmo. Deus abandonou a criação, mas não. O texto bíblico é muito claro. Deus está no controle de todas as coisas e nós podemos buscar nele o refúgio para a nossa alma. Quando a ansiedade aumentar, quando a tristeza crescer, quando a perturbação da nossa alma ficar forte, nós temos uma fonte de estabilidade, e essa fonte é Deus, o Senhor de todas as coisas. Deus é o nosso refúgio, está aqui presente na nossa tribulação. Deus não nos abandona, Deus está conosco. A Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Confie em Deus, descanse em Deus, aquiete-se nos braços de Deus, como uma criança faz nos braços de sua mãe. Aquiete-se nos braços do Senhor, aquietai-vos, Deus está aqui e Ele é o nosso refúgio. Em segundo lugar, a segunda razão
para nos aquietarmos diante do Senhor é que Deus continua governando as nações. Olha aqui no versículo 6 até o versículo 9, diz assim: bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz. Deus faz ouvir a sua voz. E Deus faz ouvir a sua voz até os confins do mundo. A terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Olha que interessante, Deus não está ausente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aquietai-vos, porque Ele não só é nosso refúgio, como Ele continua governando o mundo. As nações esperneiam, as nações acham que tem controle. A gente ouve muitos líderes políticos falando que tem autoridade, que tem poder, que pode, que faz e desfaz, e assim por diante. Olha, quando Jesus Cristo foi confrontado por Pilatos, e este disse: você não vai responder, se defender perante mim? Você não sabe que eu tenho poder para te matar? Você não sabe que eu tenho poder sobre a sua vida e sobre a sua morte? E a resposta de Jesus foi: nenhum poder terias sobre mim, se do céu, do alto, não te fosse dada. Tudo que acontece na nossa vida tem uma presença, uma ação de Deus, uma permissão de Deus. Deus está na nossa vida controlando todas as coisas. Ainda que venham abalos na sociedade, abalos na política, abalos na situação econômica, Deus está conosco. Ele levanta a sua voz, diz o texto, e a terra se dissolve. O barulho das nações nunca será maior do que a voz de Deus. Governos passam, impérios desaparecem, ideologias surgem e caem, mas Deus permanece soberano sobre toda a história. Como cristãos, queridos, nós devemos exercer a nossa cidadania humana com responsabilidade, orar pelas autoridades, buscar o bem da cidade, o bem do nosso país, jamais colocar a nossa esperança em homens. Ninguém pode controlar esse mundo, ninguém tem poder para isso. É o Senhor que controla tudo, é o Senhor que permite, dirige, é o Senhor que está presente nas nossas vidas. Nossa confiança pertence somente ao Senhor. Busque ao Senhor, ame ao Senhor. A política influencia a história, mas é Deus quem dirige a história. Olha, você comece a analisar os impérios dentro da Bíblia. Vá ver. Começa lá em Ur dos Caldeus, depois você tem os Sumérios, você tem depois os Babilônicos. O poder assírio, que em 722 entrou em Israel, logo depois o poder babilônico, 606. Você tem guerra de impérios, o Egito contra a Babilônia, e o Israel está no meio disso tudo. Logo depois da Babilônia, você tem o Império Medo-Persa. Há profecias com relação a isso, Deus interferindo nas nações, Deus tirando reis, colocando reis, Deus fazendo isso em Israel, fazendo isso nas nações. Não precisa ser cristão, não. Deus está permitindo que os movimentos sociais aconteçam. Então veja, aí você tem vários impérios, como o Império Sumério, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa. Depois você tem o Império Grego,
e ainda o Império Romano, e depois nós vemos toda essa movimentação política no mundo. A Bíblia fala em impérios reunidos na Europa, fala em impérios da Ásia. Olha, é muito interessante, a gente não vai estudar profecia aqui, mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus um dia colocará um fim a toda essa confusão política que hoje nós enfrentamos. A Bíblia promete um reino. Leia Isaías capítulo 11, leia Apocalipse capítulo 19, falando que Jesus virá numa linguagem figurada, montado num cavalo branco, seguido pelos exércitos celestiais para implantar o seu reino. A Bíblia fala que é uma pedra lascada sem o auxílio de mãos, que vai bater nos impérios, usando a linguagem de Daniel, que fala dos impérios como uma grande estátua, depois ele fala dos impérios como bestas feras, e aí a pedra, ela vem sem o auxílio de mãos e bate no pé dessa estátua, e ela despedaça todos os reinos e se estabelece no mundo. A Bíblia fala, quem tropeçar sobre essa pedra, que é Jesus, essa pedra é Jesus, Pedro fala isso em Atos capítulo 4, quem tropeçar sobre essa pedra será reduzido a pedaços, mas aquele sobre quem essa pedra cair será reduzido a pó. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é aquele que estabelecerá o seu reino na terra. Portanto, queridos, não pensem que o mundo está abandonado. Deus jamais abandonou esse mundo. Ele exerce uma influência direta nas sociedades, nos países, nas culturas, nas etnias. Ele tem um plano e ele vai estabelecer o seu reino, como diz a palavra de Deus. Então veja, aquietai-vos, porque Deus é o meu, é o seu refúgio. Aquiete o seu coração. Segundo lugar, aquietai-vos, porque o Senhor controla todas as coisas. Deus é soberano sobre a sua criação e vai fazer a sua vontade. Estou vendo o Adilson aqui, dando um bom dia para mim. Forte abraço, Adilson, irmão do Francisco, né? Deus o abençoe muito grandemente. E por fim, a última razão pela qual nós não precisamos nos perturbar diante desse momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender que Deus será exaltado. Deus será exaltado acima de tudo. Olha o que diz versículo 10 e versículo 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse Deus maravilhoso será exaltado. Se você perceber a presença de Deus hoje, se você tiver olhos para ver, se você conseguir contemplar a soberania desse Deus, você vai reconhecer, Deus vai tirar as escamas dos seus olhos, Deus vai mostrar para você a vontade dele, o plano dele, e você vai descansar, porque ele está fazendo a sua obra, ele vai ser exaltado. Não interessa o que o mundo pensa, não interessa o que as pessoas dizem, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e ele será exaltado. A Bíblia fala que um dia, Israel olhará para aquele que o traspassaram e vão pranteá-lo-ão, como se pranteia pelo unigênito. Olha que coisa linda. Um dia haverá uma conversão dos judeus a Jesus Cristo. Negaram Jesus, crucificaram-no naquela época, 2000 anos atrás, mas um dia haverá uma conversão nacional. Um dia aqueles que amaram a Jesus estarão com ele, reinando, e Jesus será exaltado. Veja
Apocalipse capítulo 5 e capítulo 6. A cena que João descreve com povos de toda língua, toda nação, todas as pessoas do mundo, gente do mundo inteiro se aproximará do Cordeiro e o glorificará, dizendo ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja a honra, a glória, o poder e a soberania, tudo para o Senhor. O mundo reconhecerá que Jesus é Senhor. Lá em Filipenses capítulo 2, a Bíblia fala assim: olha, Jesus passou por sofrimento, e ele, em obediência ao Pai, ele passou por várias situações, se fez carne, passou pela perseguição humana, foi reconhecido pelas pessoas, e ele então sofreu até a morte, e morte de cruz. Pelo que o Pai, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua no céu, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus é Senhor. Não tem nada perdido, queridos. Fique perto de Jesus. Jesus é o seu refúgio, Jesus domina sobre as nações, Jesus será exaltado. Espero que você faça parte dessa grande multidão, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Entregue o seu coração a Ele, confie nele, não se deixe abalar por essa sociedade, com esses valores completamente distorcidos, pessoas que são espertalhonas e acabam enganando as pessoas, roubando, furtando, se enriquecendo às custas da pobreza, às custas da população. Creia que o Senhor Jesus um dia colocará um fim a esses absurdos que nós vemos em Brasília. Jesus colocará um fim nessas guerras absurdas, nessas disputas pelo poder que a gente vê no mundo inteiro, na Rússia, na Croácia. É muito triste, pessoas que se levantam e vão. O Senhor se estabelece como Senhor de todos nós. Então confie em Deus, aquiete o seu coração, busque refúgio nele, confie na sua soberania e creia que um dia ele vai recompensar a sua fé, a sua confiança nele, fazendo com que você participe do seu reino. Um dia Jesus dirá para os seus filhos: vinde, benditos de meu Pai, entrai para o descanso eterno, preparado desde a fundação do mundo para vocês. Um dia vocês obterão a vitória. Eu sei que nesse salmo a gente vê vários sentimentos. Por exemplo, no versículo 2 do Salmo 46, fala de medo, de temor. Não tema nada. No capítulo 4, no versículo 4 diz: como Deus alegra as nossas vidas, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, onde Deus mora no nosso coração. Ele também fala que nós jamais seremos abalados, versículo 5. Ele fala que Deus está conosco, versículo 7. Versículo 7 ainda repete: Ele é o nosso refúgio, assim como no versículo 1. Ele está conosco, é o nosso refúgio. Ele fala: venham, contemplem as obras do Senhor, vejam, abram os seus olhos para ver que nós estamos no caminho certo. Versículo 10, aquietem-se, Deus está conosco. Versículo 7 e versículo 11, Deus está conosco, confie no Senhor Jesus, entregue sua vida ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Deus tem uma palavra para mim e para você nesse momento de grande tribulação, de grande angústia para as nossas almas. Não sabemos o que vai acontecer com o Brasil nessas próximas eleições, na campanha política, nas disputas, nas contradições,
nas mentiras que serão ditas pela televisão, pelo rádio. Tudo isso nós vamos enfrentar daqui a alguns dias, mas Deus está conosco. Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio. Ele controla todas as coisas e Ele terá a vitória. Se estivermos com Ele, seremos vitoriosos também. Portanto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está aqui, não nos abandonou. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Nesse instante, onde você estiver, dobre o seu joelho e fale com o Senhor. Senhor, eu às vezes nem entendo a angústia que eu estou vivendo, mas eu peço que o Senhor entre no meu coração, me dê a tua paz, me dê a tua tranquilidade, que o Senhor pode fazer isso. Fez isso com tantas pessoas, pode fazer comigo, e eu quero viver na tua presença. Ore dessa forma, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Faça isso hoje, faça isso agora, não deixe para amanhã. Ele é seu amigo e Ele quer estar ao seu lado todos os dias da sua vida. Amém? Um forte abraço a todos. Vamos orar, pedir que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos diante de Ti, diante da Tua palavra, para fortalecer o nosso coração, a nossa alma, para descansar em Ti, porque nada escapa ao Teu controle, à Tua soberania. Queremos confiar as nossas vidas ao Senhor, como Jesus fez, não confiando sua vida aos homens, mas confiava em Ti, em oração, em jejuns, em busca da palavra de Deus, na pregação, na santidade, na oração. Um homem, Jesus, um homem e Deus que vivia na presença do seu Pai. Que nós possamos imitar Jesus e entregar a nossa vida totalmente a Deus. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Vamos cantar o amém. Diga sim, Senhor. Amém, amém, amém. Assim seja. Vamos louvar a Deus, declarando a nossa confiança nele. Abraço, Nalva, Sônia, Roseli, Adilson, Lauro. Deus abençoe, queridos. Compartilhem essa live para os outros, tá? Para que todos possam tomar conhecimento dessas verdades. Amém, amém, amém. Meu querido primo Ricardo, lá de Ribeirão, Deus o abençoe. Um forte abraço, meu querido. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um ótimo fim de semana. Até quinta-feira que vem, se Deus permitir. Um abraço, Sônia. Soninha, minha colega de classe e prima da minha esposa. Deus abençoe, viu? Um forte abraço a todos.